Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, et les toreros. Fechando os olhos, a gente fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui realmente entendendo a dar seguimento das nossas tarefas de estudo e reflexão no livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a tua presença, pelos teus companheiros do alto que nos ajudam nesse trabalho. Pedimos que a tua bênção e a tua paz nos envolvam antes, envolva os companheiros que não puderam chegar até aqui hoje. E também, Senhor, nossos familiares, nossa casa, nosso lar, todos aqueles que estão em nossa volta. Também, Senhor, nós te rogamos pelo planeta Terra que ainda está passando por problema, mas que está diminuindo a sua influência. E agradecemos, Senhor, pelo teu concurso perante nós, perante o nosso planeta. Sendo assim, esse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar para iniciar o nosso trabalho da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz estejam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Sim, seja. Bom, então nós vamos continuar o nosso estudo e vamos começar com a questão 796. Qual é o tema? Qual é esse tema? Deixa eu ver aqui. Começa, é a lei, né? Lei. Progresso da legislação humana, ainda é lei. Uhum. Sim. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Resposta. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Tá, então, o que eles estão dizendo aqui na resposta? Eles estão dizendo que enquanto não houver educação, na base, no início, desde o berço, a humanidade continuará com essas leis severas. Né? E quando a educação for realmente instituída na sociedade, a educação real, a educação verdadeira, que começa desde os primeiros dias, os primeiros meses de vida dos seres humanos, aí pronto, nem precisará mais haver leis humanas. Só permanecerão as leis divinas, porque essas são perfeitas e nos ajudam a cada um de nós e o planeta em si a evoluir. Quando não houver mais leis, quando todos estiverem educados, as leis, mesmo que elas estejam estabelecidas, eu estou falando das leis humanas, elas não funcionarão porque ninguém será punido, porque todo mundo está educado o suficiente para não ir de encontro às leis humanas, e não ir de encontro às leis humanas, não vão também de encontro às leis divinas. Logo, quando a educação se estabelecer totalmente no planeta Terra, o planeta será um planeta de felicidade, onde o mal não terá mais lugar, não terá mais condições de se estabelecer, continuar se estabelecendo, porque os homens não precisam mais praticar, o mal e ir de encontro a qualquer que seja a lei. Logo, está aí o caminho, está aí o rumo. O rumo é a educação. Se os homens forem educados desde o início, desde o berço, naturalmente serão homens corretos, adultos,
e não precisará, por exemplo, de prisões, de leis, e não precisará também da, hum, de doutrinar os espíritos após o desencarne. Por quê? Porque o que acontece em doutrinação? Doutrinação é porque os espíritos ainda estão imperfeitos e têm que ser conversados, eles têm que ser educados mesmo do lado de lá, a fim de que não continue com as suas maldades, nem indo de encontro às leis. Só se doutrina o espírito quando o espírito está mal educado ou não foi educado suficientemente bem, a fim de que ele não seja, não precisa ser, não precisará de ser doutrinado. Aqui cabe aquele que eu gosto muito daquele versículo lá de 1 Coríntios 6:12, de Paulo, que diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando a gente segue este versículo, quando a gente segue esse versículo, a gente não precisa de lei humana, não precisa. A gente, ou seja, eu posso qualquer coisa, eu posso tudo, mas tem coisa que não convém, não é do meu interesse, não é da minha índole, não é da minha moral, etc, etc. Claro, a fonte, aliás, o, 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 o rumo, né, a direção é a educação. Sem educação, nada feito. 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Resposta: isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espero. Ou seja, os homens só começaram a reformar suas leis quando o homem começar a estar correto nas suas atitudes, nas suas ações. E aí as leis deverão ser mais brandas, né? Deverão ser mais brandas, porque vai haver situações, vai haver coisas que o homem que fazia há um tempo atrás, depois, com a evolução, né, com a educação, eles deixarão de fazer. E aí essas leis que serão extremamente severas vão diminuindo esta severidade, e diminuindo essa severidade, as leis devem ser reformuladas, reformadas, porque não precisam mais. Comentário, Sandra? A gente pode perceber isso ao longo dos tempos, né? Como é que não eram as leis na época de Moisés e como é que não evoluiu para hoje? Então foi um negócio que foi acontecendo à medida mesmo da evolução dos povos. Isso, muito bem lembrado, sim. As leis de Moisés eram muito rígidas, porque o povo era rebelde, Sim, mais rebelde do que é hoje. Continua rebelde, mas naquela época precisavam mesmo de leis severíssimas, né, para que, pelo menos, contivessem um pouco mais aquele povo daquela época. E as leis, a gente percebe que tinha até pena de morte para vários comportamentos, né? Muitos comportamentos que hoje essas leis, que se fosse aplicada hoje, seria uma crueldade terrível, né? Seria uma crueldade terrível. Exemplo, as mulheres surpreendidas em adultério, elas seriam apedrejadas, né? O, os homens que dormissem com outros homens, tivessem relacionamento com homem com homem, seriam também executados. E outros comportamentos mais, os assassinatos, tudo isso era passivo de execução. Logo,
Naquela época, a pena de morte era muito comum em muitos comportamentos. E aí a gente vê que de lá para cá, como tu falaste mesmo, houve evolução, e a evolução teve que diminuir esse tipo de atitude. Apesar de que tem países que ainda têm pena de morte para determinadas coisas, né? Para assassinato, por exemplo, e outros comportamentos, né? Enforcamento, ou câmara de gás, ou injeção letal, com vários tipos, mas tudo resume em pena de morte. Mas daqui a algum tempo não vai existir, graças a Deus, no planeta Terra, a pena de morte, nem o aborto. E outros, né? E outros, e outros comportamentos que a sociedade ainda, né? Ainda faz, né? Ainda tem esses tipos de atitudes que são passíveis dessas penas, dessas leis crudelíssimas. E a evolução ajuda muito sobre isso. Influência do Espiritismo no progresso. 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar, como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Ou seja, a verdade, ela é incontestável. Apesar de que muitas pessoas querem esconder essa verdade por conta de suas conveniências, porque fica mais conveniente para ele, né? Para sua vida, para seus discursos e também para os seus preconceitos. Porque isso acontece por conveniência e também por preconceito, né? Mas a verdade é verdade. E sendo a verdade não muda e todos vão ter que aceitar um dia a verdade. E aí, se até lá tiver alguém que não queira aceitar, ficará, né, sendo considerado uma pessoa ridícula, por conta de que a verdade está todo mundo vendo e ele não quer aceitar. Das duas, umas, ou ele se torna ridículo, ou vai ter que aceitar de um jeito ou de outro, porque não vai ter mais condição de ficar, né, enganando e tendo comportamento preconceituoso com tudo que acontece. Até porque, olha só, tudo hoje gira em torno do espiritual. Os filmes, os livros, as peças, os contos, até filme infantil, já fala muito a respeito da sobrevivência do espírito, em que entidades espirituais, depois de desencarnadas, aparecem para as pessoas vivas, ou seja, pessoas vivas no corpo. E até filmes infantis incentivam muito isso. E
Na verdade, a Bíblia está cheia de exemplos sobre estes fenômenos espirituais e que só nega quem quer, quem está ainda com preconceito e por conta das suas conveniências, porque está buscando alguma coisa, algum interesse mais particular do que interesse geral. Comentário, sim? Não, tá bem claro. Tá, beleza. Tá, então vamos ver os comentários de Kardec sobre a questão e a resposta. As ideias só com o tempo se transformam. Nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marca, porém, será mais célere do que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Bom, é o seguinte, o problema é que os líderes desses movimentos, eles têm muita força e muita credibilidade. E por conta desta força e dessa credibilidade, os liderados não questionam. Não questionam. Porque eles acreditam que os seus líderes sabem de tudo, que os seus líderes conhecem a coisa, não desconfiando que os seus líderes são pessoas humanas e, por serem pessoas humanas, são também imperfeitos. E, sendo imperfeitos, podem fazer qualquer coisa para que seus liderados acreditem em seus discursos, mesmo que os seus discursos não tenham a verdade real. Por isso, os líderes, sabendo que os seus liderados são ignorantes e não questionam, qualquer coisa que os seus líderes falarem, eles aceitam, sem questionar. E os líderes, sabendo que quanto mais ignorantes são os seus liderados, mais fácil eles podem manipulá-los, mais fácil eles podem controlá-los. E, sendo assim, fica muito difícil que as pessoas tenham algum lampejo de questionar qualquer coisa, a fim de que eles sejam desmascarados algumas vezes. E a gente sabe, Sandra, que espalhados por esse mundo afora, existem muitos falsos profetas que têm o poder do dom da palavra, o poder do verbo, mas que algumas vezes eles descambam para a falsidade, para a mentira, para conseguir os seus objetivos imediatistas. Por isso fica difícil, né? Por isso, a preocupação deles em continuar com que os seus liderados acreditem naquilo que eles estão falando
para que esses liderados se questionarem, eles podem perdê-los, e aí eles podem também perder os seus objetivos. Ontem, foi ontem? Foi. Ontem eu peguei, botei este fone aqui no ouvido, e estava falando, e estava assistindo a um vídeo sobre a história da Igreja Católica, né? E esse documentário de 2 horas, fala a respeito de como a igreja conseguiu a sua extrema fortuna, a sua extrema riqueza, indo de encontro exatamente ao que Jesus dizia, a humildade de Jesus. Jesus dizia que não tinha onde reclinar a cabeça, e a igreja extremamente rica, e tem muita gente passando fome neste planeta. E muitos líderes da igreja, eles criaram, Sandra, alguns dogmas para que a igreja pudesse arrecadar muito dinheiro, e exatamente para construir o Templo do Vaticano. Um documentário espetacular, fabuloso, né? E conta realmente algumas coisas que a Igreja Católica fez, os escândalos das pedofilias, os escândalos das pederastias, os escândalos de corrupções, nos cofres da igreja, etc, etc, etc. Mas como os seus liderados não questionam, acreditam sempre cegamente, aí tudo fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Ou seja, é, por mais que a gente não queira dizer nada com relação a essas coisas, vira e mexe, a gente é obrigado a dizer, porque, na verdade, o documentário diz que eles pregam uma coisa e fazem outra. E isso é extremamente complicado, porque os seus liderados não percebem, e aí fica muito difícil. Mas o certo é que aqui se faz, aqui se paga. Mas Tudo assim, que a gente... Rubi, um Diga. comportamento tem tudo quanto é religião, né? Sim. Ostentação. Uma vez uma amiga minha me fez o questionamento, eu achei interessante, que ela dizia que ela ia para os centros espíritas e ela sempre achava que os centros espíritas eram muito elitizados. Depois eu fui parar para perceber, realmente o público que frequenta centro espírita, na sua maioria, é um pouco diferenciado, sobretudo intelectualmente. Perfeito. Houve uma pesquisa assim, com relação a isso, que os espíritas são extremamente mais intelectuais do que os elementos de outras igrejas, né? Os espíritas são intelectuais, existem centros espíritas de alto nível intelectual, de frequência de alto nível, se bem que ainda e tem, claramente, logicamente, centros espíritas que o nível intelectual é bastante baixo. Inclusive, eu faço palestra em alguns desses centros aqui em São Luís. Então, o nível, a gente tem que baixar o nível do verbo, do vocabulário, para ver se o povo entende. Porque nem sempre a gente pode baixar o suficiente para esse povo entender. Eu conto história, a gente conta história, faz um malabarismo total para que o povo entenda aquilo que a gente está tentando passar. Agora, a maioria, o nível intelectual é bastante alto e a gente se esbalda, né? Porque o pessoal entende de tudo. É que, por exemplo, a entender a temática da reencarnação, todo o contexto que ela se faz, tem que ter um nível de intelectualidade razoável.
Não Isso é só mesmo. dizer que tem outras vidas. Porque é todo para você entender a lógica disso e como é o objetivo isso, porque que tem sentido, você tem que entender todo o contexto, né? É verdade. Ou seja, para entender certos assuntos da doutrina, não é fácil. Tem que ter um nível intelectual mais elevado. Mais elevado. Né? E pessoas de outras regiões, se a gente for falar a respeito desse tipo de assunto, a pessoa diz, não, mas como é que é possível um negócio desse? Ou seja, não vai entender por mais que a gente queira explicar, não vai entender. Ainda mais quando é umas pessoas que não questionam as suas crenças, não questionam os seus liderados, seus líderes, e aceitam de bom grado tudo que lhes é falado. Continuando. 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Tá, o Espiritismo diz aqui o seguinte, que, olha só, aí volta a história do nível intelectual. Olha, é só o seguinte, aqui, isso que existe aqui é algo totalmente passageiro. Mas tem gente que vive neste mundo achando que vai viver neste planeta, neste plano, o tempo todo. E achando que pode brilhar prejudicar outro, passar por cima do outro, etc, etc, que não vale acontecer nada. E, em especial, pessoas que têm um determinado poder, de qualquer que seja o tipo. Sim. Aí o Espiritismo vem de, não, meu irmão, não é bem assim, não. O que você fizer aqui contra alguém, você vai ter que arcar com as consequências. Toda atitude nossa tem consequências. E as consequências podem ser positivas ou negativas, dependendo do tipo de atitude que a gente tiver. Se é positiva ou se é negativa. Diz também que existe um outro plano, e que neste outro plano a gente continua vivo. E além de continuar vivo, nós continuamos com as nossas individualidades. Ou seja, esse pedacinho que a gente acabou de comentar é um assunto extremamente profundo, que não é qualquer um que pode entender, não. Não é qualquer um. Eu diria que se fosse para uma pessoa mais leiga, eu responderia essa pergunta com conhecimento. Porque é com isso que o Espiritismo contribui, com o conhecimento. E o desligamento do mundo material, totalmente. Não se desligar totalmente porque está no mundo material, mas não dá tanta importância a este mundo quanto importância com o mundo que está por vir a vida futura. E também nos dá o conhecimento de que lá é a verdadeira vida. De que lá a vida não se extingue. De que lá a coisa é real. Que a gente percebe tudo de forma completa, ouve tudo de forma completa, percebe tudo de forma verdadeira. A gente sente, percebe que não, que é indestrutível.
o nosso espírito. Aí eu me lembrei do vídeo, inclusive mandei para vocês nos nossos grupos, né? Mandei para todo mundo, o vídeo dos grandes atores e atrizes de Hollywood, famosos, jovens, e depois de um tempo. Olhe, Sandra, deu te lembrar. Brigitte Bardot, considerada a mulher mais linda do planeta, ficou a pior de todas em termos de idade avançada. Meu Deus, a gente olhei para ela e disse, meu Deus do céu, como isso aqui é só ilusão realmente. Só ilusão. E por conta dessa ilusão, tem gente que se acha. Prejudica aqui, não, eu sou fulano de tal. Eu lembrei, não, eu me lembrei aquele vídeo que passou aí, rodou a internet toda aí, né? Viralizou, o desembargador que, não, porque o guarda de trânsito, não, porque tu é ignorante, eu sou fulano de tal, não sei o que e tal. Tá, aí morre vai pro mesmo buraco. Aí morre vai para um local muito pior do que aquele que ele humilhou, tentou humilhar, ou coisa parecida. E do lado de lá, continua a se aceitar, continua a se Se achar achando, injustiçado. se achando, é. E aí, Você não entende? não Aí tem. a falta de conhecimento. Pois é. Não entende por que está lá, às vezes não sabe nem por que morreu. Eu É, li um livro que tinha isso, era um romance. Era um grande fazendeiro, ele tinha morrido e ele tinha ido para um lugar que ele queria saber onde é que estava as fazendas dele, onde é que estava a casa dele, onde é que estava isso, aquilo, outro. E quando ele se percebeu, quando ele teve a permissão de ver, os filhos estavam se matando para quem fica com o quê, quem fica com aquilo, já estava no dividindo na herança. E aí ele, na cabeça dele, não era para dividir nada, porque ele não ia dar nada para ninguém, porque aquilo tudo era dele, e pronto, aquele apego desesperador. pois é. Não adianta tanto apego e deixar para todo mundo ficar brigando aí. Mas aí é um apego que pode perdurar muito tempo, até que se dê conta, não pode? Não, isso pode perdurar Imagine muito tempo. esse, não é sufoco a palavra que eu ia, esse martírio de viver querendo as minhas coisas, porque é meu, porque é isso, num lugar que não precisa mais. Não precisa mais. Aí até se dá conta de que ele não tinha nada, que Ah, nada mas aí, daquilo ali, verdade. que nada daquilo era dele. Aliás, dele nem um pouco era. É, nem o corpo, Nem um tudo pouco era. emprestado. Tudo emprestado, tudo cedido por um tempo. Isso aí tem prazo de validade. Prazo de validade aqui nem é medicamento, tem prazo de validade. Alimento, tudo tem prazo de validade. Tudo é passageiro, tudo é deletério, Uhum. tudo se destrói, materialmente falando. Aí, em livros do Chico Xavier, instruções psicofônicas, por exemplo, conta uma opção de caso, pessoas que eram muito apegadas às coisas materiais. Chega do lado de lá em alto grau de sofrimento, porque não consegue se libertar depois, não consegue se libertar daquele apego. Não consegue se libertar porque só pensava naquilo. Um cara que só pensava em dinheiro. Só pensava em dinheiro, e aí, do lado de lá, tudo que ele pegava se transformava em ouro. É que nem aquela história do rei Midas, da mitologia. Sim. Rei Midas, né, queria que tudo que ele tocasse virasse ouro, e aí alguém, né, um Deus deu esse poder para ele e disse, olha, você não pediu muito bem não, mas você quer. Aí, ó, e aí ele percebeu a besteira que ele fez, depois que ele sentou à mesa para fazer a sua refeição. Pois é, o cara também,
uma história real, fotografia do Chico. O cara só pensava em dinheiro e passou por lá de lá, tudo que ele era dinheiro, tudo era dinheiro. E aí, quando caiu a ficha, foi um problema desse apego. Ô, raça. Essa Engraçado, moça. a gente não pode se apegar nem às pessoas, né? Não, Que eu acho, para mim, isso é o mais difícil. é, Por exemplo, como é que tu não vai se apegar a Nicole? pois é. Não tem como. Você tem que trabalhar isso em você quando a vida te... Na prática. Acho que aprende isso na prática. Ou seja, quando estiver do lado de lá. É, Tem que aprender a conviver com essa distância. Que é só momentânea, né? Mas momentâneo. que se faz um período. E É, aí a gente tem que, que aprender a lidar com essa situação. a gente sabe, inconscientemente, talvez, a gente sabe que é momentâneo, mas a gente não aceita. Não, não sei. Porque na prática, na teoria, as coisas são assim, na teoria são difíceis de entender, na prática, então, são muito difíceis de aplicar. Pedro Luiz, nosso lá, não estava preocupado lá, quando chegou do plano espiritual, preocupado lá Sim. com o pessoal da família, porque queria voltar em casa para ver como é que estava. Quando chegou lá, deu no que deu, né? Ele percebeu que a mulher dele já estava boa. Ah, meu É, Deus. mas aí já tinha passado bastante tempo, né? Sim, mas Porque na cabeça ele não conseguiu mensurar isso. não tá. Eu passei há bastante tempo, mas ele não ia. Então, ele quis voltar e não aceitou, não. Apesar do que tu falaste, ele já fazia muito tempo. Quer dizer, ele queria que ela continuasse, né? Aquele mesmo sentimento por ele, etc, etc. Já que ele já estava desencarnado há bastante tempo. E olha só, ele já estava bem instruído lá, né? Já tinha recebido muitos esclarecimentos, mas não queria aceitar. Sim. E É um realmente, processo é, de aprender. realmente é um negócio muito esquisito, né? Muito estranho, porque a gente não compreende determinadas coisas que a gente mesmo que coloca coisas erradas na cabeça. Questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar na negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Resposta. Conhece bem pouco os homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar, como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. É, a transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito, que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, é o seguinte, esta ideia que nós estamos estudando é do século XIX. É do século XIX. E de lá para cá, essa ideia vai está se expandindo. Está se expandindo. E precisa se expandir mais. Aliás, ela vai se expandir mais, com certeza. Agora, ela não vai se expandir de uma hora para outra.
como a gente sabe que tudo na natureza não dá salto, que tudo é devagar, que tudo é, né, detalhadamente, aos pouquinhos, aos poucos, uma ideia assim, realmente ela tem que bater na mesma tecla durante décadas, séculos, ou até milênios, para que a coisa, né, flua, brote, porque aí é a semente. A semente foi jogada, está sendo regada e está começando a colocar os brotos, né? As pequenas folhas. A árvore está pequena ainda, mas está se desenvolvendo. E vai chegar à fase adulta esta árvore. E vai dar frutos a 100 por um. Vai dar frutos a 100 por um. É agora, é hoje, é amanhã, é daqui a 10 anos, 30, 50? Não importa, não se sabe. Não importa. O certo é que ela vai ter que florescer. E queiram ou não queiram, todos terão que aceitar um dia. Porque é verdade, e acabou e pronto. O que Jesus diz? Conhecereis e a verdade vos libertará. Enquanto a gente não questionar as coisas, a gente nunca vai chegar ao encontro da verdade. Se eu não questiono, eu não vou conseguir saber qual é o verdadeiro sentido. Eu costumo contar aquela história muito legal. Eu já contei algumas vezes, e é sempre bom a gente repetir. O rótulo, o título, eu até escrevi um texto sobre isso. Joguei aí na internet. O rótulo. Um dia, mamãe estava internada no hospital português. Por 40 dias, 42 dias internada lá. E eu pensei isso em 2017. 2017. Final de 2017. A mamãe passou o Natal, no final de ano, né, hospitalizada. E um dia eu chego lá, na hora do almoço, praticamente. Aí a minha irmã, minha prima, disse assim, Rubem, aí no freezer, no frigobar tem suco de abacaxi. Ok. Abri o frigobar, dei uma olhada dentro dele, e na porta, tá, do frigobar, uma garrafinha pequena, tem uns 250 ml, 250. Eu olhei, dei uma sacudida, aí dei uma sacudida e resolvi olhar para o rótulo da garrafa. Tinha escrito suco de maracujá. Eu disse, Luz, o suco aqui é de maracujá. Ela disse, não, o suco é de abacaxi. Você, mas que o rótulo tem aqui maracujá. Disse, não, é de abacaxi. Aí eu digo, e agora? Só com meus botões aqui agora. É de abacaxi ou maracujá. Para tirar a dúvida, o que foi que eu fiz? Abri a garrafa, coloquei na boca e provei. O que aconteceu? Eu tirei a dúvida. Aí eu disse, Lu, o suco é de abacaxi. Ela disse assim, eu não te falei? O negócio, sim, é que às vezes tem gente que nos diz a verdade, a gente não questiona. E às vezes a gente fica em dúvida. E quando a gente fica em dúvida, a gente, como no meu caso, de abacaxi ou de maracujá. Ou seja, o que fulano me falou é real ou não é real? É verdadeiro ou não é verdadeiro? É mentira ou não é?
Se eu não questiono, se eu não vou questionar e não vou provar se aquilo, buscar se aquilo é verdade, eu não vou saber nunca. Eu vou ficar aceitando, né, eternamente aquilo que fulano me falou. E isso pode ser até um líder religioso. O meu pastor, o meu padre, o meu palestrante, o meu isso, o líder, é um dos líderes. Especialmente aquele que lida com a voz, com a palavra. O camarada que fala, tem o dom da palavra, o dom, né, que tem o poder de arrastar o seu grupo para aquilo que ele está falando, ele pode dizer alguma coisa que não seja verdade e todo mundo aceitar. Todo mundo aceitar. Como uma vez fui fazer uma palestra, eu não sei se tu estava. Aí eu cheguei com a mão enrolada em matadura, uma das mãos, dos braços enrolados em matadura. Quando eu cheguei, todo mundo ficou olhando para a mão enrolada em matadura. Eu fiz de propósito. Eu ia falar sobre os falsos profetas. Enrolado em matadura. Aí todo mundo perguntava, o que foi isso? Eu disse, eu machuquei a mão, machuquei o braço. Todo mundo perguntava, e aí, o que foi isso? Ah, machuquei o braço, machuquei a mão. Quando eu comecei a falar, eu disse, olha, pessoal, eu não machuquei o braço, não. Eu apenas enrolei aqui de propósito para chamar a atenção de vocês, para que, se vocês perguntassem, eu falar uma coisa que vocês acreditariam com certeza. Mas eu estou desmentindo. Foi apenas uma coisa que eu fiz para poder falar sobre o assunto. E eu disse para eles, olha, isso significa que eu, que sou palestrante, eu posso falar qualquer coisa para vocês e vocês nunca vão desconfiar que não é verdade aquilo que eu estou falando. Assim também, Sandra, qualquer líder religioso, em especial aquele que usa da palavra, pode dizer qualquer coisa que não seja verdade e todo mundo acreditar piamente que é verdade. E não diz que é que uma mentira contada muitas vezes vira verdade? Isso. Isso aí passa a ser reproduzido, porque eu escuto do meu líder religioso, aí eu passo para alguém. Passa para alguém. Esse alguém acredita em mim e já passa para outro. Às vezes nem passa para outro do jeito que eu disse, mas aí já está disseminando, já virou verdade, porque eu Virou verdade. acreditei, o outro acreditou em mim e o outro Pois que é. vai. Vai E todo aí mundo. vira um ciclo de mentira. Pois é. E imagina quando o templo, imagina quando o templo está cheio, lotado, o cara diz aquilo lá, todo mundo acredita, e aqueles conhecidos que estão, aquelas pessoas que estão ali, vão falar para os seus conhecidos, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, e todo mundo vai acreditar. Resultado, ele atingiu o objetivo dele, o líder religioso, atingiu o objetivo dele, fazendo exatamente o que é contrário à ética moral. E aí, quem questiona? Eles não fizeram como eu, como na história do Sul. Não, o cara me falou isso, eu vou provar aqui, né? Pegar para saber se isso é verdade ou não. Ué, eu não posso questionar? Posso questionar qualquer coisa. Deus nos deu inteligência para questionar qualquer coisa, inclusive questionar o próprio Deus. O próprio Jesus, o próprio Bíblia, o próprio Evangelho. E aí? Não posso questionar? Posso. Eu sou inteligente, eu tenho inteligência. Eu não tenho inteligência para questionar? Então pronto. Questiono e vou chegar à verdade. Porque o problema é o seguinte: quem não questiona nunca chega à verdade. Quem não busca a verdade nunca chega a ela. É este o grande problema. E como a maioria não questiona, aceita tudo passivamente, é que acontece isso tudo que acontece no dia a dia. Este é o grande problema.
comentário, Sandra. É tanto ensinamento aí que eu ainda estou processando. É uma maravilha isso aqui. Esses comentários, nossa, é uma maravilha. Não é um espetáculo isso aqui? Então, a gente só sabe que não sabe nada, né? E o Perfeito. quão a gente tem que caminhar ainda. Perfeito. Outra coisa, com relação à mentira, tu falaste aí que uma mentira contada 1000 vezes, né, ela funciona com a verdade. Às vezes não precisa contar nem muitas vezes. Conta só uma vez, uma mentira bem bolada, uma única vez. Acredita, a pessoa acredita. Mas eu digo a Assim, verdade no sentido dela ser reproduzida sim, e sim. virar um discurso verdadeiro. A gente está vendo aí, a fake news mostra isso. Isso. Quando você pega uma fake news que você não foi checar, não sabe a fonte, não sabe nem o que foi que deu, compartilha com uma pessoa. Essa Compartilha pessoa com. faz aí vira um ciclo de coisas. Aí no final das contas, o primeiro nem avaliou, o outro que nem leu direito, é verdade mesmo, vou passar. E aí isso influencia uma série de coisas, principalmente no lance eleitoral, ele influencia na tua capacidade de escolha, porque já Isso. não é o senso crítico, é o pensamento vai com as outras. Maria vai com as outras, que é muito perigoso, que aí você pode ter uma decisão ruim para você mesmo, ter uma consequência ruim para você mesmo e para os outros. É verdade, sim. E por falar nisso, sim, sábado, todo sábado e domingo eu jogo uma bolinha ali com o pessoal. Aí sábado eu saí daqui de manhã cedo, 8 pra bola. Quando cheguei lá, não teve futebol porque não deu coro, né? Não apareceu muita gente, o suficiente para jogar uma partida. Mas o que ficou, o resto que estava lá, a gente começou a conversar, papapá, papapá. De repente, 4 pessoas discutindo. 2 para um lado e 2 para o outro. Dois defendiam Bolsonaro e 2 defendiam Lula. Sandra, olha a confusão. A confusão desse. Ah, porque não sei o quê, nós estamos com a verdade. E o outro grupo, não, porque nós estamos com a verdade. Não, porque vocês são assim, não, porque eles são aqui. De repente, eu olhei para um dos camaradas que estava defendendo um deles, tremendo de raiva, assim. Pois é, Tremendo de raiva. perder a racionalidade, cadê a razão aí? Aí eu disse para ele, bate bem, disse assim, cara, tu vai infartar, cara. Tá defendendo esse povo, eles não estão nem aí para vocês. Não nem aí para ninguém. E outra, já não é aquele de não, as pessoas vivem numa bolha onde só pode pertencer àqueles que acreditam na mesma coisa. Aquele que é diferente, eu excluo. Eu não É, sei respeitar o que é diferente. não sei. Independente de estar certo ou errado, porque isso às vezes é muito relativo, né? Isso. Eu tenho que aprender que a opinião do outro é diferente da minha e que ele não precisa. Agora, ele não tem o direito de querer me tolir naquilo que eu acredito e nem eu de tolir ele. E ter E, raiva, essas raivas aí que é uma raiva irracional, já percebeu? é, Eu já assim, vi amigos que desfizeram amizade, parentes brigando por conta de besteira amigos política. matar o outro. Matar mesmo, matar. E Assassinar. aí, no final das contas, depois desses mesmos políticos que estavam brigando, estão de bem de novo. É. E aí, aí vira o discurso. Ah, não, porque agora eles não prestaram, mas agora eles prestam, porque melhoraram. Então, política é um negócio muito doido, é muito cíclico. Hoje eu sou contra o teu partido, mas amanhã que meu partido já está ruim, eu já quero ficar contigo mesmo, porque eu quero agora. Então, Pois é. de que adianta eu estar brigando com o meu próximo? Aí político, aí, Sandra, Besteira. aí político passa uma eleição xingando o outro, que o outro é ladrão, papapá, papapá, não sei o quê. Aí, Dá daqui a estresse. 4 anos, ele está junto com esse que ele chamou de ladrão e está apoiando o cara. Ah, não dá para entender. Não dá Pois para é. entender. É um jogo de interesses e a gente está no meio aí E como a peça de gente aqui, manobra a gente se, e não se se dá conta, mata, não se dá porque não conta. existe o senso, a falta, o que a falta de conhecimento faz.
Pois é. E esse tipo de comportamento eu achei interessante, porque eu tenho visto em amigas minhas que eu pensava que tinha o mínimo de discernimento, Uhum. um grau intelectual alto, coisas assim, mas que parece que quando fala desse tipo de coisa cega. Fica certo. Exatamente. Eu não Completamente. paro para discutir porque eu não quero me estressar. Eu escuto, agora se a pessoa disser concorda, eu não. Aí é outra história. Não. Não, não, É o que, não. por que eu não concordo, eu não tô com preguiça de falar, É isso. mas não concordo. Fechar um negócio que E nunca vai pronto, dar certo. e ponto, e vamos fazer outra coisa que é melhor. Vamos conversar de outra coisa que é melhor. Pula essa parte. Pois é. Questão 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Resposta. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. Não dais ao recém-nascido um alimento que não possa digerir. Cada coisa tem seu fim. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Tá, então, repetindo aqui, as coisas são devagar, né? Bem devagarzinho as pessoas vão começando a entender, passam a vida toda para entender um pedacinho, depois passa outra encarnação para entender outro pedacinho, e vai devagarzinho até que a pessoa amadureça o suficiente para receber a mensagem, a semente. Né? Lembra do semeador? Pois é. O semeador joga a semente de tudo quanto é terreno. E lá nesse terreno tem uns que as sementes morrem em uns terrenos e florescem em alguns outros, e tem terreno muito bom que floresce uma porção. Ou seja, isso depende de cada terreno. Ou seja, depende de cada indivíduo, de cada pessoa. Cada pessoa é um terreno diferente. E a semente vai florescer ou não, dependendo da qualidade do terreno. Porque nós somos terrenos, né? Que as sementes são lançadas em nosso terreno e nós vamos deglutir essa semente. E dependendo daquilo que nós estamos pensando, nosso íntimo, essas sementes vão florescer ou vão ser, né, vão ser destruídas. Portanto, cada indivíduo é indivíduo. Cada cabeça é uma sentença. Esta é uma frase muito popular. Muito bem. Bom, acho que está na hora. Nós vamos ficar aqui no 802 para a próxima Esse, reunião. esse tema ele demanda muita discussão, né? Muita discussão boa, assim. Muita reflexão. Pois é, Muita reflexão. que bom. E aí a gente se esbalda, né? A gente se esbalda. Vai ser semana assim, ó. Fica Vai maravilhado. ficar mais, o HD vai processar bastante Processando tudinho, né? essa semana. Até o doutor de semana já está processado tudinho. Até chegar na Tá, terça que vem. tá, sim. Então, vamos lá Vamos lá. fazer nossa oração. Tu faz a pressão? Faz, sim. Então, vamos lá. Já estou de olhos fechados. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá desse estudo. Agradecer a possibilidade que o Senhor nos dá em contato com essas questões, essas temáticas, e nos faz entender que a humanidade ainda está caminhando devagar para o progresso espiritual. Agradecemos pela misericórdia que o Senhor nos dá de passar por essas experiências, na certeza que o progresso vai vir, progresso, sobretudo o progresso espiritual, que é o mais importante. Que as energias aqui deste ambiente possam nos acompanhar durante a semana, acompanhar os amigos que
espirituais que aqui estiveram presentes, em busca de acalento, que eles possam sair daqui melhores do que eles estiveram. Agradecemos também a presença dos espíritos amigos que coordenam este trabalho e que todas essas energias boas se propaguem neste país, se propaguem nesta cidade, e ajudem a acalmar os ânimos nesse período tão importante que estamos passando. Entendeu assim, Senhor? Agradecidos, de coração aquecido, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Sandrinha, bom resto de semana. Para Até ti na também, próxima. bom domingo. Beijo. Até, Beijo, beijo. até a próxima. Até a Lembrança para a próxima. nossa mamãe e para o nosso Sérgio aí. Tchau, Vou tchau. sim, pode deixar. Tchau, tchau.